Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. A Bíblia diz o salário do pecado é a morte, mas aqui está a boa notícia. O dom gratuito de Deus é vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A dádiva gratuita é a vida eterna, mas vida eterna não é viver para sempre. Inclui isso, mas vida eterna é uma qualidade de vida que Deus possui. Hoje com o pastor Joseph Prince. Feliz domingo da ressurreição! O dia que a morte encontrou a sua morte na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia maravilhoso! Olhe aqui em Gênesis, a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 8, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Por que o Espírito Santo achou importante nos dizer a data que a arca descansou? E o lugar? O Monte Ararat. Bem, essa é exatamente a data que muitos anos depois, o Filho de Deus viria, conquistaria a morte e ressuscitaria dentre os mortos no mesmo dia, naquele dia exato. É o dia da ressurreição. Amém? Assim como a arca de Noé pousou na nova criação, por assim dizer, Jesus ressuscitou e trouxe uma nova criação. Amém? Nossa igreja é chamada Igreja Nova Criação por isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. E o lugar onde a arca descansou é chamado Ararat. No hebraico, Arar significa maldição. Ararat significa maldição revertida. Amém? Portanto, quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele revertiu a maldição na sua vida. Não existe mais maldição. A Bíblia diz que a morte é o inimigo para Deus. Assim como o pecado é o inimigo para Deus. O diabo é o inimigo para Deus. A morte é o inimigo para Deus. Nunca foi o plano de Deus que o homem morresse. É por isso que Deus odeia a morte, como Ele odeia o pecado, Deus odeia a morte. E nós vamos ver o que a Bíblia diz, que o último inimigo que será colocado debaixo dos pés de Jesus é a morte. E nós vamos explicar para você como a morte foi destruída e efetivamente na vida dos crentes
Nós estamos esperando esse dia quando a morte vai ser colocada debaixo dos pés de Jesus totalmente. Amém? De qualquer forma, Jesus conquistou a morte e trouxe vida eterna. Essa vida que nós temos, a vida que eu e você possuímos é a vida que venceu a morte. A morte trouxe indizíveis misérias, partiu o coração de incontáveis pessoas através da história. Trouxe águas nos olhos dos homens. Todas as vezes que alguém morre, alguém que amamos, essas águas vêm e mostram que isso não é alguma coisa que Deus planejou. Não é o plano amoroso do nosso Pai Deus. Quando Deus fez o homem, Deus o fez para ser forte, saudável e para viver jovem para sempre. Para sempre. Mas Deus deu ao homem escolha. E Deus disse, se você escolher o errado, você vai morrer. Quando Deus disse isso, não é que Deus trouxe morte. Na verdade, em alguns momentos nós vamos ver que o diabo é aquele que exerce o poder da morte. E existe uma razão por que ele faz isso e por que Jesus nos libertou disso, mas Deus disse ao homem as consequências. Por exemplo, se eu disser não coloque o seu dedo no fogo, se você colocar o seu dedo no fogo, porque eu adverti você, você não pode dizer que eu te queimei. Não. Eu disse o que eu sei, mas eu não produzi o queimar. Você se queimou. Deus disse ao homem, o salário do pecado é a morte. E apesar de Deus ter dado ao homem escolha, ele é livre para escolher, mas a verdade é que, apesar de você poder escolher livremente, você não pode escolher o resultado, o efeito. Se você colocar o seu dedo no fogo, você está exercendo o seu livre-arbítrio. Muitos escolhemos não fazer isso. Mas se você exercer e colocar o seu dedo, você não está se isentando de queimar-se. Você não pode dizer, eu vou colocar meu dedo no fogo, mas eu escolhi não me queimar. Não, não tem como. Você, se escolher colocar o dedo, você vai se queimar. Em verdade, eu te digo. Amém? Você é livre para escolher, mas você não pode escolher a consequência, os resultados da sua escolha. E Deus disse para o homem, o salário do pecado é a morte. Assim como Deus disse para Adão, no hebraico, morrendo, você vai morrer. Adão não morreu imediatamente. Adão morreu com a idade de 930 anos. Mas no momento que ele participou do fruto, naquele dia, ele morreu espiritualmente. E depois, mais tarde, morreu fisicamente. Deus nunca quis que o homem ficasse velho, tivesse doenças no seu corpo e então morresse. O que aconteceu? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? A dádiva de Deus é vida eterna. Vida eterna não é viver para sempre. Inclui isso, mas não é só isso. É a qualidade de vida que Deus possui. Se vida eterna fosse viver para sempre, aqueles que estão no inferno vivem para sempre. Não, amigo, vida eterna é vida Zoe, Zoe Aionos. Vida eterna é a qualidade de vida que Deus tem. É a vida que saiu da sepultura quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. É a vida que tragou a morte. A morte é o final da vida natural para o homem. Ressurreição é o final da morte. Aleluia! Finalmente, a morte recebeu sua recompensa justa. A mesa virou sobre a morte. Esse tirano cruel, esse terrível opressor que trouxe indizíveis misérias e dores e corações quebrados, ele agora teve a mesa virada sobre ele. E ao invés de morte tragando a vida, é a vida que tragou a morte. É a morte da morte. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. E lembre-se disso, você diz, Jesus ressuscitou, mas o que tem a ver comigo? Você tem que entender que Jesus não veio para morrer na cruz por Ele mesmo. Ele fez por nós. Amém? Se Ele quisesse voltar para o Pai, Ele não precisava ter vindo, Ele já estava sempre com o Pai. Ele veio para que tudo que Ele fez, Ele pudesse incluir você nisso.
Quando ele morreu por você e eu. Quando ele ressuscitou por você e eu. Assim a sua vitória sobre a morte é a nossa vitória sobre a morte. Nós agora vivemos na vida que conquistou a morte. Portanto, para o crente, ele não pode ver a morte em frente dele. A morte está atrás de nós. Morte é a nossa história. A Bíblia diz que leve em conta o fato, a realidade, que você morreu para o pecado uma vez por todas como Cristo morreu e agora você vive uma vida ressurreta. Amém? Mas se isso é verdade, pastor, por que eu ainda sinto medo da morte? Deixe-me dizer isso para você. Não é somente você, muitas pessoas temem a morte. Infelizmente, existem muitos crentes que temem a morte. Muitas vezes a razão por que as pessoas não querem viajar é porque não querem voar. E não querem voar porque têm medo de morrer. Muitas pessoas têm medo de sair, não deixam os seus filhos saírem porque têm medo da morte. O medo da morte faz com que eles estejam sujeitos à prisão. Eles não vivem a vida plena. Seus amigos e colegas parecem que estão bem do lado de fora. Pode ser um presidente de uma corporação ou o chefe, mas deixe-me dizer que ninguém sabe o que vai dentro deles, o medo que está dentro deles. Bem, uma razão porque Jesus veio, a Bíblia diz, é para libertar aqueles que têm medo da morte. Vamos olhar aqui. Hebreus capítulo 2. Vamos ver o versículo 15 primeiro. Jesus veio para libertar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não somente por um tempo na vida ou por um período na vida, mas por toda a vida escravizados pelo medo. Que coisa horrível. Viver a vida escravizados pelo medo. E a morte não faz acepção de pessoas, seja uma criança, um bebê, ou uma pessoa idosa, uma pessoa pobre ou rica, ou seja um rei no trono, ou um escravo, não interessa. A morte é um tirano. Você está me escutando? Portanto, pessoas muitas vezes não fazem coisas, elas não dizem a razão, mas é porque têm medo. Alguns têm medo da esposa porque têm medo da morte. O medo da morte está por detrás de toda a escravidão. Muitos de nós dizemos, pastor, eu não tenho medo de nada, não tenho medo de absolutamente nada, mas a verdade é que uma das razões que você pode dizer que você tem uma crença errada é quando você tem emoções erradas. Não gosto de dizer emoções erradas porque as emoções estão lá, mas muitas vezes são indicadores. Quando você sente dor no seu corpo, é um indicador de que alguma coisa não está funcionando bem. Amém? Você precisa descobrir o que está acontecendo. A verdade é que quando você tem medos, significa que você tem pensamento errado em algum lugar. Quando eu estava escrevendo o livro O Poder de Crer Corretamente, eu pensava, será que esse é o melhor título? Porque eu pensei, as pessoas vão dizer, eu já penso corretamente. O certo é que não sabemos quando cremos incorretamente. Mas um indicador que vai nos ajudar a saber que estamos crendo errado é perguntar, eu experimento medo constantemente? Eu estou deprimido? Eu experimento preocupação? Eu sou uma pessoa que tem muita ansiedade? Esses são indicadores que em algum lugar você crê de forma errada. Quando você tem emoções erradas é porque você tem pensamento errado baseado em crenças erradas. Muitas vezes crer incorretamente é porque eu escuto errado. Amém? Escuto errado por ouvir pregação errada. Amém? Agora o fato é esse, igreja. Se pregamos a palavra de Deus, vai libertar você de todo o medo. Amém? Porque a palavra de Deus nos diz o que Cristo fez. Não é o que você está fazendo, e está baseado em toda a bondade de Deus, nas bênçãos de Deus. Vamos dizer que está baseado em você, na sua obediência, na sua fidelidade. Amém? Quanto você se alinha com Deus, bem, eu devo dizer que você sempre vai ter medo, porque você se conhece. Mas, se a sua bênção e a sua segurança depende de outro, de Jesus Cristo, então você pode descansar. Amém? E esse descanso transforma a sua vida na vida que Deus quer que você viva. Santa, poderosa e vitoriosa. Posso ter um amém? Olhe para esse versículo. A Bíblia diz no versículo 14 de Hebreus 2, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue,
Ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Isso nos diz claramente que a morte não é de Deus. Mas isso faz o inimigo poderoso no sentido de que tem o poder da morte? Não, não. O inimigo não tem nenhum poder nele mesmo, mas aquilo que ele empresta. Deixe-me explicar. Existem algumas coisas que Deus ordenou, chamado lei. E a Bíblia diz claramente que a lei traz morte. Na verdade, a árvore do conhecimento do bem e do mal, note que é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, não é chamada árvore da morte, não é chamada árvore do pecado, é chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, qual é o conhecimento do bem e do mal? A lei. Deus disse, não coma dessa árvore. O dia que comer, você vai morrer. Mesmo hoje, para os crentes, Deus diz, quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram no Monte Sinai. Quando Deus deu o Espírito no dia do Pentecoste, 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. E em 2 Coríntios 3, diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Pare, olha isso. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. A única parte da lei que foi gravada em pedras foi escrita pelo dedo de Deus, são os 10 mandamentos. Todas as outras leis do Torá não foram escritas em pedras. Nesse aspecto do Torá, quando você fala Torá, pode significar os 5 livros de Moisés, pode ser instruções, pode ser também os 10 mandamentos. Mas a Bíblia especificamente diz que os 10 mandamentos foram escritos em pedras. E esse é o ministério da morte. As outras leis foram escritas em rolos e pergaminhos. A única parte da lei escrita em pedras foram os 10 mandamentos. E o diabo sabe disso. E sabe o que ele faz? E o que ele faz? Ele lança diante de você os 10 mandamentos. E ele diz para você que todas as vezes você faz alguma coisa errada, você pode esperar coisas ruins acontecerem, mesmo morrer cedo. A morte está no seu futuro. Você sabe o que Deus diz. Se você quebrar a lei, você vai morrer. Você está quebrando essa lei, aquela lei. Assim, quanto mais ele coloca os 10 mandamentos diante de você, muitas vezes alguns pregadores ajudam nessa tarefa. E eu já disse muitas vezes que Deus nunca dá graça para as pessoas decorarem os 10 mandamentos. Alguns pregadores lutam pelos 10 mandamentos, você pergunta qual o terceiro mandamento, eles dizem, Eles mesmos não conseguiram memorizar. Não existe graça para memorizar os 10 mandamentos. Mas, mesmo criancinhas na escola dominical memorizam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. É incrível. Assim, quando nós trazemos a lei para diante das pessoas, pela lei vem o conhecimento do pecado, não a justiça. E por causa da lei, as pessoas temem a morte. Não é questão de perder um olho ou perder um braço. Não é isso, é mais profundo que isso. Existe alguma coisa no consciente do homem, não importa se você sobe a montanha mais alta ou você mergulha no oceano mais profundo, a morte vai chamar você. Você não pode se esconder dela. E onde você for, haverá dentro de você algo chamado consciência. Consciência é o conhecimento do bem e do mal. Quando você faz algo errado, você não precisa de ninguém dizer, você errou. Você pode suprimir essa consciência, você pode beber para esquecer, pode fazer festas para tentar tirar essa consciência, você pode usar drogas para não ouvir sua consciência, mas a verdade é essa, sempre está com você. E a consciência sempre vai dizer para você quando você faz o erro. Amém? E a única forma de satisfazer sua consciência, porque a consciência sempre diz assim, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que pagar o preço. Você pecou, alguém tem que pagar o preço. Deve haver justiça, existe justiça, equidade, alguém tem que pagar. Mesmo que você não crê em Deus, você tem essa consciência. Amém? A consciência diz alguém tem que pagar. E muitas vezes nós convocamos as pessoas que são próximas a nós para pagarem um preço. Algumas vezes, nós chamamos nós mesmos para pagar o preço. Muitas vezes, alguém pode estar num relacionamento maravilhoso e de repente descobre
que está sabotando esse relacionamento porque se sente, eu não mereço essa alegria. Existem pessoas que são saudáveis e fortes e sentem que não merecem essa felicidade e ficam doentes. É como se elas enviassem uma mensagem para o seu subconsciente dizendo, alguém tem que pagar. Eu não mereço isso. Eu não mereço que isso aconteça comigo. Eu não mereço essa alegria. Porque eu fiz alguma coisa errada. Assim, a sua consciência cria esse medo e essa expectativa de juízo, de coisas ruins acontecendo. E a Bíblia diz que uma razão porque Jesus veio e tomou forma humana, antes de se tornar homem, ele existia com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se tornou carne. E uma razão porque ele tomou carne humana foi para que ele pudesse morrer. Para que ele pudesse morrer a morte que nos libertaria. A Bíblia diz, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Lembre-se que esse é um poder emprestado que o inimigo usa a lei para trazer morte. O inimigo vem, coloca medo, ele coloca acusação. Note que ele não vem matar diretamente. O que ele faz? Ele acusa. Em outras palavras, o poder da morte está na acusação. Se você aceita a condenação, se você aceita a acusação, o inimigo tem você. É por isso que em hebraico ele é o Hassatan, perseguidor legal, acusador. Somente quando você aceita a acusação, você fica sob esse poder de morte. Escute com cuidado, amigo. Porque o homem pecou, todos vão morrer. Mas Jesus fez algo por nós. A Bíblia diz que através da morte, derrotou o diabo que tinha o poder da morte. E libertou aqueles que tinham medo da morte durante todas as suas vidas, sujeitos à escravidão. Olhe para esse versículo. Não fica claro que Deus fez algo para nos libertar do medo da morte? Deve existir uma revelação que precisamos receber para que não tenhamos mais nenhum medo da morte. Mas se você pensa que a qualquer momento você vai morrer, que a qualquer momento o inimigo vai vir te buscar, então você não está livre do medo da morte. Você não está feliz por ter vindo hoje? Jesus Cristo fez algo para nos libertar. E a Bíblia diz que, pela morte, ele derrotasse o diabo. Eu gosto dessa palavra, derrotar. No grego, katargeo, quer dizer, tirou o poder, privou-lhe do poder, o fez falido, o anulou, fez dele nada. Aquele que tinha o poder da morte. Você sabe como ele faz? Ele vem a você e te acusa, e muitas vezes ele vem com espírito de religiosidade. Você não consegue percebê-lo? Muitas vezes o inimigo vem como um anjo de luz. Ele até pode vir pela boca de um pregador. E você começa a pensar que é sobre você. Tudo tem a ver com você. Tudo tem a ver com você. Amigo, não tem nada a ver com você. Tem a ver com Cristo. Diz Gênesis e Apocalipse, tudo é Cristo. E nós somente em Cristo. O inimigo quer que você ponha um foco em você. Deus quer que você ponha um foco em Jesus. Assim como Davi. Quando ele derrotou Golias, a Bíblia diz que ele correu até Golias e ele pegou a espada de Golias e ele degolou Golias. Amém? Ele sabia como ganhar na vida. Agora, da mesma forma que Davi usou a própria espada de Golias, Jesus usou alguma coisa que o inimigo tinha o poder, a morte. Ele usou a morte para dar um fim à morte. Vocês me escutam? Em outras palavras, a lei deve ser aplacada, a lei deve ser cumprida. A lei de Deus é santa. Não me entenda mal, mas não pode nos fazer santos. A lei é perfeita, mas não pode nos aperfeiçoar. Não pode nos fazer perfeitos. Portanto, escute-me com cuidado. O inimigo usou aquilo que era santo. Eu queria dizer, tiro de misericórdia, mas misericórdia significa graça. Foi sua grande jogada. Usar algo santo para que você não soubesse que era ele. E dizer que você havia errado e devia esperar coisas ruins e até a morte acontecerem. Você me escuta? Assim, Jesus se tornou um homem. Essa é a razão porque ele nasceu como um bebê. E então o envolveram em panos
O mesmo tipo de panos que eram usados para envolver um corpo. Então colocaram onde? Numa manjedoura de pedra. Se você for a Israel hoje, você vai entender que durante o tempo de Jesus, quando eles enterravam alguém, colocavam dentro de um túmulo de pedra. E colocaram dentro de um túmulo de pedra. Amém? Assim o bebê Jesus foi envolvido em panos como se fosse um defunto e foi colocado numa manjedoura de pedra. Ele foi o único bebê que nasceu para morrer. Amigo, a lei de Deus tem que ser cumprida. Deve ser cumprida. Nós a quebramos. Deus não podia dizer, homens são homens, vou varrer tudo para debaixo do tapete. Não, o pecado deve ser aplacado. O pecado deve ser pago. A punição deve ser executada. Ou então, o tecido que faz o universo iria entrar em colapso. Se Deus não é justo, se Deus não é perfeito, se Deus não é santo, todo o tecido do universo entraria em colapso. Deus tinha que punir o pecado. Mas Deus não quer punir o pecado no seu corpo. Eu chamo isso de divino dilema. Mas Deus quer acima de todo dilema. Na sua sabedoria, Deus sabia que a única forma para o pecado ser punido é que ele deveria ser pago. A única forma que a lei fosse cumprida era se alguém cumprisse tudo que a lei exige. Assim Deus, no seu amor, enviou seu Filho. Não tenha a ideia de que Jesus era terno e bom e que Deus era duro e forte. Não, foi Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, o Deus triuno estava envolvido na sua redenção, na sua liberdade do medo da morte, na sua liberdade do juízo, aleluia. Assim Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Entenda isso. A morte não atingiu Jesus assim. Alguns dizem que Jesus foi assassinado. Tenha cuidado com essa linguagem. Não é querer ser detalhista, mas ser cuidadoso. Jesus disse, ninguém tira minha vida. Eu tenho poder para entregá-la e tenho poder para tomá-la de volta. No próximo programa... Na ressurreição de Jesus, ele ressuscitou sem os nossos pecados. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo terminou na cruz. Ele levou os nossos pecados somente na cruz. Ele terminou lá. Ele ressuscitou dos mortos sem os nossos pecados. A ressurreição de Jesus é um recibo divino. Você me escuta? A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, permanecemos nos nossos pecados. Mas graças a Deus ele ressuscitou, portanto, você não está mais em seus pecados. Olhe para a cruz. Jesus pagou pelos meus e pelos seus pecados. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.